A Quaresma é um tempo muito propício para nós trabalharmos em nós mesmos uma mudança de atitude, ou seja, superar vícios, trabalhar a nossa falta de caridade, melhorar a nossa relação com Deus. E no começo dessa Quaresma, eu me recordei de um acontecimento da minha vida que tem me feito meditar um pouco sobre as coisas que eu preciso mudar em mim desde então. No vídeo de hoje, eu queria partilhar com vocês essa experiência que eu tive há um tempinho atrás já e que tem me feito meditar bastante nesse período de conversão. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa, estou meio sumida e sou bem-vinda de volta ao meu canal e vocês também são bem-vindos aqui. O motivo da minha ausência é porque eu tô em final de período da faculdade, a minha vida está uma loucura, então desculpem se eu não postei aqui antes, mas eu não posso deixar o meu tempo litúrgico passar em branco assim, afinal de contas a gente está se preparando para a Páscoa, né? E no meio dessa preparação, Deus sempre coloca alguma coisa no meu caminho para que eu me recorde e que eu medite durante a Quaresma. Nesse ano, eu me lembrei de um acontecimento que rolou na minha vida no ano de 2016, quando eu fiz o encontrão de jovens da minha antiga paróquia. Teve um momento desse encontro que eu consigo me lembrar com muita clareza e que me marcou bastante, que foi um teatro que eu vou contar aqui para vocês hoje. O nosso teatrinho tem basicamente 4 personagens. Uma menina, que eu vou apelidar ela aqui de Carlota, para eu não ter que falar a menina o tempo todo, suas 2 amigas baladeiras e Jesus. O teatrinho começa ambientando a gente num dia de sábado, com a Carlota trancada dentro de casa, desesperada porque ela tem um trabalho muito difícil da faculdade para entregar e ela só pode entregar até as 23h59 desse mesmo dia. Já não sabendo mais o que fazer, a Carlota, ela recorre à última instância. Ela ajoelha no chão e começa a rezar. Ela pede para Deus insistentemente: por favor, Jesus, me ajuda, eu preciso muito aprender essa matéria para fazer o meu trabalho, esteja comigo o tempo todo para que eu possa fazer esse trabalho bem e que eu possa entregar ele ainda hoje e que dê tudo certo, amém. A Carlota volta a estudar e no meio dos estudos dela, ela recebe uma ligação das amigas falando: miga, tem uma festinha numa balada, a fulaninha tá fazendo aniversário e a sua presença é indispensável lá. Sem você, a festinha não vai ser a mesma, o boy tá lá, que você tá afim, então é uma chance que você tem com ele, vai ser muito legal, por favor, vem com a gente na festa. Só que a menina, né, Carlota, fica um pouco temerosa, fica tipo: ai, mas eu tenho trabalho pra fazer, mas essa festinha pode ser tão legal. Ai, mas o boyzinho vai estar lá, né? E a fulaninha, eu sempre quis ser amiga da fulaninha e finalmente agora eu posso ser porque eu estarei na festinha dela. E aí ela responde para as amigas que vai pensar, talvez ela vai na festinha. E ela continua pensando muito nisso durante o trabalho dela. E aí chega uma hora que Carlota cansa. Carlota olha pro seu trabalho de faculdade e fala: cansei de você, tá? Se eu precisar de fazer prova final, eu faço. Se eu tiver que repetir de semestre, eu repito, mas aquela festinha é uma vez na vida. É a minha chance de me enturmar com a galera. Só que aí, Carlota, quando finalmente decide que não vai fazer o trabalho, ela vai pra festa, a campainha toca. E aí, quem será que tocou essa campainha? Foram as 2 amigas baladeiras de Carlota? Não, foi ele mesmo, o nosso personagem principal da história, Jesus Cristo, em pessoa. Quando Carlota atende a porta, ela fica tipo: meu Deus, tô passada, chocada, você tá aqui mesmo? Nossa, ela se sente super especial por Jesus ter descido do céu e ido visitar ela. E ela fica toda animadinha, até esquece da festa e fala: Jesus, não, senta aqui no sofá, vamos bater um papo, você quer cafezinho, tem pão de queijo, te sirvo um negocinho. E aí ela começa a conversar com Jesus, mas logo ela lembra que ela tem uma festa pra ir. E aí ela tenta engabelar Jesus, distrair Jesus a todo custo para que ela possa sair escondida. Ela senta ele no sofazinho, deixa ele assistindo canção nova, ela dá uma coisinha ou outra pra ele, e é muito engraçada essa parte do teatro, porque Jesus ele não fala.
Ele só mexe a cabeça e faz alguns gestos, e essa é uma das partes mais engraçadinhas do teatro, que você ri horrores. Só que aí, Jesus, ele, espertíssimo, aponta pro computador. E aí a Carlota lembra: ah, é verdade, né? Eu te chamei pra você me ajudar com o meu trabalho de faculdade. E aí ela dá uma desculpinha: ah, Jesus, mas agora não vai dar porque eu preciso ir na padaria comprar comida pra você. O que eu vou servir pra minha visita, né? E nisso ela tentando escapulir para ir na festinha. Só que Jesus sempre ia atrás dela. Quando ela dava um passo, ele ia atrás dela. Quando ela ia para um lado, ele ia atrás dela. Quando ele ia para o outro, ele ia atrás dela. E aí ficava nesse vai, volta o tempo todo, que era muito engraçado. E aí o que interrompe esse vai e volta de Jesus com a Carlota é que as amigas baladeiras batem na porta, né? E aí ela atende as amigas e as amigas perguntam: amiga, você vai realmente na festinha? Ou a gente pode ir sem você? E aí, como é que vai ser? E a Carlota responde que ela vai. E Jesus dá um sinal verdezinho para ela ir, porque, né, se ela quer ir na festa, ela pode ir na festa, desde que ela cumpra a sua obrigação depois, e ele estava disposto a ajudar. Foi para isso que ele veio, né? Carlota diz para as amigas que ela vai. Só que Jesus dá a entender de que ele quer ir junto. E a Carlota fica tipo: não, Jesus, lá não é lugar pra você, balada, tem bebida, você não gosta muito desses ambientes assim, vai ter umas pessoas estranhas que não gostam de você, então se eles virem você, pode acontecer alguma coisa, é melhor você ficar aqui, tá bom? Não preciso de que você vá comigo, tá? Só que Jesus quer muito ir. E aí quando a Carlota vai em direção à porta, Jesus vai junto. E aí fica nesse vai e volta. Vai e volta. E a Carlota começa a se irritar. Só que chega uma hora que a Carlota não aguenta mais. Ela fica completamente possessa e irada e decide dar um basta nessa situação, porque ela não quer que Jesus vá com ela na festinha. Então, da última vez que Jesus dá um passinho para seguir ela, ela cansa. Ela pega Jesus pelo pulso e começa a gritar: eu não preciso de você, você não precisa ir na festa comigo, eu não quero a sua presença ali, você pode ficar bem aqui que eu tô muito bem sozinha. E ela vai ficando cada vez mais com raiva, até que, quando ela pega Jesus pelo pulso, ela leva ele em direção a uma parede, empurra ele contra a parede. E ela gritando, esperneando e falando que não precisa de Jesus e que o único jeito de ele não seguir mais ela é ele ficando bem ali. E enquanto ela fala isso, primeiro ela prega uma mão, depois ela prega a outra mão, depois ela prega os pés e por último ela empurra o peito de Jesus contra a parede e ela dá um grito falando: você vai ficar bem aqui, porque esse aqui é o seu lugar e eu não preciso de você. Carlota finalmente passa o seu batom, solta o cabelo, bota um salto e vai raivosamente em direção à festa. Nisso, a gente que está assistindo o teatro já arrepiou todo, como eu já estou arrepiada, não é verdade? E fica todo mundo com aquela cara de espanto, tipo: nossa, eu tava tão engraçado até 5 minutos atrás, o que rolou por aqui? E enquanto a Carlota vai em direção à porta do auditório, indo para a festinha dela, ela quebra a quarta parede, olha para nossa cara que está assistindo teatro e diz a seguinte fala: você tá me olhando assim por quê? Não é como se você nunca tivesse feito isso antes. Se eu não me engano, eu já assisti esse teatro pelo menos 4 vezes, uma vez que eu fiz o encontro e as outras 3 que eu servi no encontro, e toda vez que eu assisto ele, me dá esse negócio, essa angústia, principalmente em relação à última fala da Carlota, porque não é como se eu nunca tivesse feito isso antes na vida, não é verdade? Então isso não deveria ser um motivo de escândalo para mim, mas acaba sendo. Assim como a Carlota, quantas vezes a gente pede para Jesus tomar conta da nossa vida e na hora que ele aparece a gente quer tomar a nossa vida de volta das mãos dele? Quantas vezes a gente clama para que Jesus seja presente na nossa vida e ao mesmo tempo a gente despreza a presença dele, especialmente quando se trata da Eucaristia. É só a gente olhar para dentro das nossas igrejas até. O jeito que as pessoas comungam, o jeito que as pessoas participam da missa, a forma que elas reverenciam ou não o altar, como elas agem diante de um ostensório ou até mesmo do próprio tabernáculo dentro do Santíssimo. Nunca houve tanta indiferença na maneira que tratam Deus
especialmente dentro das igrejas, que é o local onde ele mais deveria receber glória. E aí aparece na minha vida um teatro desses para me lembrar e me ensinar que não foram os sumos sacerdotes judeus, ou soldados romanos, ou Pôncio Pilatos, 2000 anos atrás, que crucificaram Jesus. Sou eu que crucifico ele todos os dias. Cada pecado que eu cometo é uma chibatada, a cada falta que eu tenho é uma cusparada que eu dou no rosto dele. A cada não que eu digo é um prego que eu bato nas suas mãos e nos seus pés. E muitas vezes eu não cometo esses erros porque eu tenho ódio de Deus, porque a Carlota não tinha ódio de Deus. Ela dizia até que o amava e que queria ele com ela. Mas eu faço isso muitas vezes por indiferença ao seu sofrimento. Da mesma forma que tanto faz eu ir ou não na missa de domingo essa semana, porque eu já fui nas outras das semanas passadas, tanto faz eu ver Deus ser torturado e morto por minha causa. Enquanto eu insisto em tratar Deus como um acessório, um supérfluo, que eu posso tirar e pôr da minha vida de acordo com a minha vontade, mal eu sei que para Ele eu tô sempre em primeiro lugar. Eu sou indispensável. Jesus, como diz o profeta Isaías, é Emanuel, é um Deus que é conosco. E Deus nunca se aparta dos seus filhos. Pelo contrário, somos nós que nos separamos dele, e a melhor forma de a gente fazer com que Deus não esteja conosco é pregando ele no lugar de direito, numa cruz, para que ele fique quietinho ali e nunca mais enche o nosso saco. Ao longo dos anos que esse teatro fez parte da minha vida, ele me deu muitos bons ensinamentos e sempre me trouxe a uma reflexão sobre o meu interior, de como eu tenho lidado com as coisas dentro de mim em relação a Deus, principalmente. Eu acho que ele é uma meditação muito perfeita para esse tempo da Quaresma, e eu te convido a, se você quiser, meditar um pouco sobre isso também, apesar de a gente já estar na terceira semana da Quaresma, mas ainda dá tempo. O dia da cruz está chegando e a gente não pode tratar esse dia com indiferença. A minha inconformação, toda vez que eu olho para um crucifixo, é a mesma de São Francisco de Assis. O amor não é amado. Hoje em dia se fala muito sobre ter empatia com o próximo, se colocar no lugar dele, mas isso não é suficiente. Você apenas imaginar o sofrimento do outro não basta, não vai resolver o problema. O que resolve de fato o problema é uma palavrinha chamada compaixão. Compassio, sofrer junto. É sofrendo junto de alguém que o amor se prova verdadeiro. O próprio amor desceu do céu, se encarnou, habitou no meio de nós, viveu alegrias, viveu tristezas conosco, nos amou no seu ápice, no alto de uma cruz. E o mínimo que nós podemos fazer para retribuir esse amor é estar junto dele nesse momento. Permanecer aos pés da cruz, assim como as Marias fizeram, assim como fez o discípulo amado, assim como fez Maria, a Virgem dolorosa, que aos pés da cruz sofreu as dores daquele que era a carne da sua carne. Aproveita o tempo da Quaresma para fazer esse exercício. Medita a paixão de Cristo nos mistérios dolorosos do terço, na oração da Via Sacra. Faça um exame de consciência. Pergunte para Deus, deixa Ele te revelar aonde você está errando com Ele e se confesse. Peça perdão. Restaure essa união que um dia você teve com Ele. Como eu disse antes, o dia da cruz está chegando. E se nós quisermos alcançar a ressurreição no dia da Páscoa, nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento que Cristo teve por nós. O nosso vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações e de me acompanhar por aqui. Um beijo, meus chuchus, e até a próxima!